E a gente já começa com o quadro Saúde 100%, mostrando os avanços do PET-CT, um dos exames mais importantes no diagnóstico do câncer. Bom, há mais ou menos 10 anos eu estive aqui na Omniimagem e mostrei a chegada de forma pioneira no Ceará do PET-CT, que revolucionou de forma completa o diagnóstico do câncer. Estou aqui de volta para mostrar os avanços desse equipamento, a importância dele para o diagnóstico do câncer e também de doenças degenerativas do cérebro. Converso agora com a doutora Regina Diego, ela é biomédica. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? E o doutor Ricardo Albino, ele é médico nuclear e vai falar sobre as indicações desse equipamento tão importante, não é, doutor? Isso mesmo. Então aqui é disponível para poder ajudar o pessoal a entender do que é que se trata esse procedimento. Doutor, ele continua sendo um dos exames mais importantes para o diagnóstico do câncer? Sim, o PET-CT ele continua sendo um exame realmente muito importante para o diagnóstico, não só o diagnóstico, mas para a gente chama de estadiamento, que é para saber o quanto de extensão tem a doença, serve também para o reestadiamento, uma vez que o paciente tenha começado a terapia, para avaliar a resposta à terapia, e assim como também fazer depois controle de cura, de como é que essa doença está vou dizer, numa fase mais prolongada, depois que o paciente já fez tratamento, no passado dos anos, como é que isso está evoluindo. Então, assim, ele participa em várias etapas, no caso, referente ao estudo do câncer. E é um exame muito preciso, né, doutor? Sim, o PET, ele sim tem uma alta acessibilidade e especificidade para uma série de tipos de neoplasias, no caso, neoplasia entenda-se como câncer. Obviamente, alguns com maior sensibilidade, outros com menor, mas sim continua sendo a ferramenta essencial no diagnóstico e no acompanhamento desses pacientes. O PET consegue identificar, detectar um câncer, um tumor de mais ou menos quantos centímetros? Esse tipo de avaliação depende de alguns fatores. Um deles é o tamanho da lesão, como você perguntou, mas também depende do tipo de câncer e do local em que se está. Falar um número específico sem referenciar qual tipo de câncer ou a localização onde estaria esse achado, a gente poderia cair no equívoco de colocar tudo numa situação só. Mas, de uma maneira geral, ele consegue detectar lesões bem pequenas, dos quais outros procedimentos muitas vezes podem vir a não conseguir detectar de maneira mais precoce. Em qualquer parte do corpo? Existem situações em que ele é mais útil do que outras, dependendo do tipo de tumor e dependendo da localização, isso vai fazer alguma diferença, mas sim, via de regra, se o tipo for um tipo histológico viável, ele pode detectar dentro da área de interesse que foi colocado. Em alguns casos, há necessidade de associar a outros meios diagnósticos. Sim, a gente geralmente fala realmente em multidisciplinariedade quanto à necessidade de outros estudos. Boa parte dos pacientes, a maioria deles que chega aqui, eles já chegam com o próprio diagnóstico fechado, já sabendo qual a gente chama de primário, onde a doença começou. Mas uma vez que isso já se saiba, isso não quer dizer que o PET ele não seja essencial para poder saber a extensão da doença, ver se teve metástase em algum canto ou se realmente isso ainda está localizado naquele local em que o médico já tinha ciência de onde ele já tirou a peça para fazer a biópsia. Doutora Regina, houve muitos avanços no equipamento nesses últimos 10 anos? Sim, algumas gerações, né, de equipamentos. Esse equipamento novo, ele tem um cristal bastante avançado. Nós conseguimos reduzir o tempo de aquisição, e isso é muito importante para o paciente. Ele vai permanecer menos tempo em sala, o exame se torna mais curto do que antigamente. E também a gente consegue variar também a dose, a gente consegue fazer uma quantidade de dose um pouco menor e aí você expõe esse paciente a menos radiação. Então são vantagens e benefícios que a nova tecnologia, sem falar em resolução, melhora da qualidade da imagem, que é essencial para o diagnóstico, para o médico nuclear avaliar as imagens, né, encontrar as áreas de lesões, doenças, fazer uma análise mais assertiva. Então a precisão dele também é maior. Melhorou bastante nesses últimos 10 anos e a Omniimagem hoje é o serviço que tem esse equipamento de ponta aqui no estado do Ceará.
vocês têm aqui na unidade do centro. Isso, na unidade matriz, no centro de Fortaleza. E como é a realização do exame, doutora? Quantos minutos? É muito complicado? É algo mais simples? O procedimento em si, ele é simples, mas tem várias etapas. O paciente chega, ele vai ser conduzido a uma sala exclusiva, vai ficar numa poltrona confortável, vai passar por uma anamnese, uma conversa, né, para o médico saber a clínica desse paciente. Ele vai também fazer análise do nível de glicose, tem que estar normoglicêmico, né? Existe para isso um jejum. E o paciente vai fazer a injeção do radiofármaco, a enfermagem faz a injeção endovenosa. Esse paciente fica cerca de 1 hora em repouso, nesse box. Depois desse repouso, vai para a máquina fazer a aquisição das imagens. E hoje o tempo de aquisição diminuiu bastante, é um exame mais rápido. Quanto tempo, mais ou menos? Em média, 26 minutos a 30, vai variar, né, da extensão e também da indicação clínica desse paciente. Sempre o médico nuclear vai avaliar o caso e vai nos passar qual o protocolo que vai ser efetuado para aquele paciente. Aí esse conjunto aí de situações é que faz o diagnóstico. Isso. Depois do escaneamento, o médico olha as imagens, se precisar fazer alguma imagem adicional, a gente faz. Senão, o médico libera o paciente e depois já parte para análise propriamente dita dessas imagens, onde o médico nuclear e o médico radiologista vão avaliar essas imagens e depois vão discutir o caso em conjunto para fazer a redação do laudo, né? E existe o pós-processamento de todas as imagens também. Doutor, além do câncer, existem outras indicações? Sim. A nível de Brasil também a gente pode fazer para avaliação de doença neurodegenerativa, mas também no caso, em alguns locais se tem disponível também, inclusive para avaliação cardiológica. Não é rotina, a gente não tem essa facilidade dos traçadores necessários para cá, mas de uma maneira geral sim, existem outras aplicações também. Algumas doenças degenerativas do cérebro, como? Demência, doença de Alzheimer e afins. Todas? Epilepsia também é um tipo de possibilidade também para se avaliar, dentre outras. Todas com a mesma forma de realização do exame? Não exatamente a mesma forma, porque você vai, por exemplo, se for uma doença do cérebro, nós restringimos apenas para a região de interesse, no caso a cabeça do paciente. Mas em situações, por exemplo, em que a gente quer avaliar a doença cardiológica, limita-se ao tórax. No caso de câncer, já que geralmente é para avaliar metástases, então daí costuma-se fazer exame de corpo inteiro. Doutor, é um exame que pode ser realizado também em crianças? Sim, nós disponibilizamos não apenas o equipamento PET para realizar o estudo em crianças, mas inclusive nós temos nós temos anestesista disponível para em situação de que seja necessário sedação, não apenas de crianças, mas inclusive para pacientes que têm limitação de não conseguir ficar parado durante o tempo de estudo, a gente também pode os ajudar em relação a esse tipo de procedimento. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora. Obrigada. E lembrando que o PET-CT está à sua disposição de quem precisar fazer esse diagnóstico aqui na Omni-Imagem, na Matriz, no centro de Fortaleza, na Avenida Tristão Gonçalves.